Eu sou Alessandra Paula Merlin, fisioterapeuta formada pela Universidade de Passo Fundo. Tenho especialização em fisioterapia com ênfase neurofuncional, especialização em cosmetologia e estética e em anatomia funcional. Também possuo mestrado em envelhecimento humano pela Universidade de Passo Fundo. E atualmente atuo como fisioterapeuta especialista em cirurgia plástica. O papel da fisioterapia do paciente que passou por uma cirurgia plástica, ele é fundamental, porque durante a cirurgia plástica existem várias agressões ao tecido e a fisioterapia ela tem um papel fundamental na cicatrização, na recuperação do movimento desses pacientes e fazer com que eles retornem o quanto antes às suas atividades da vida diária, à sua funcionalidade e ao seu trabalho, à sua atividade laboral. Atualmente, pelas técnicas de cirurgia plástica, todos os procedimentos, todas as técnicas de cirurgia plástica, ela exige de uma reabilitação, desde cirurgias de menor procedimento até de alta complexidade. Hoje elas necessitam de um atendimento pós-operatório. A fisioterapia, ela começa a atuar na cirurgia plástica antes mesmo da cirurgia do indivíduo. Antes da cirurgia, a gente trabalha um pré-operatório preparando esse tecido e preparando esse paciente para então passar pelo procedimento. A partir disso, nós entramos no período de transoperatório, onde a fisioterapia ela atua também, que é quando a gente atua dentro do bloco cirúrgico ou ainda na sala de recuperação, que é o período transoperatório. E nesse momento a gente faz a aplicação das bandagens funcionais, que são fitas de tecido, que elas possuem a tensão da pele e elas são aplicadas com o intuito de reduzir o processo inflamatório, já reorganizar esse sistema linfático que foi lesionado pela técnica, e também reduzir as equimoses, os roxinhos que podem aparecer após o procedimento. Após isso, então, a gente entra no período pós-operatório, que é quando o paciente dá alta da cirurgia, e o tratamento ouro nesses primeiros dias, então, são a drenagem linfática manual, com o intuito de reduzir o edema e também já proporcionar uma melhor cicatrização para esse paciente. Conforme o paciente vai evoluindo, então a gente entra com outras técnicas de terapia manual, de mobilização desse tecido, para melhorar então esse processo cicatricial e a gente evitar as tão temidas fibroses. Para isso a gente usa então a terapia manual, entra com a termofototerapia, né, com o laser, com o LED e outras técnicas. E aí, num período mais tardio, então, é possível a gente fazer a utilização da ozonioterapia, da carboxiterapia e de outras técnicas, então, que vão melhorar essa reabilitação, essa cicatrização dos pacientes. O tempo de fisioterapia pós-operatória, ela vai depender muito da resposta do organismo de cada paciente. A fisioterapia ou as técnicas de manipulação, elas vão iniciar somente lá no 4º ou 5º dia de pós-operatório. Por quê? Quando se faz, por exemplo, uma lipoaspiração, todo esse tecido ele está lesionado. Então, o sistema linfático ele só vai começar a funcionar ou se reorganizar 4 a 5 dias depois. Então é nesse período que a gente começa com a drenagem linfática. Isso é muito individual de paciente para paciente, porque o sedentarismo, a alimentação, a ingesta hídrica, as vitaminas, os minerais desse indivíduo, ela vai refletir diretamente na sua cicatrização e, consequentemente, no número de sessões ou ainda no período de pós-operatório. Porém, normalmente, o indivíduo ele vai precisar entre 10 a 15 sessões para, então, ter a alta da fisioterapia. Mas isso vai depender muito de cada indivíduo e também da periodicidade
drenagens linfáticas ou dessas sessões de fisioterapia. O conselho que eu dou para as pessoas que desejam fazer uma cirurgia plástica é que, antes de qualquer coisa, cuidem do seu corpo com uma ingesta hídrica adequada, com uma alimentação adequada, que façam atividade física, mas também que façam isso para elas, pensando nelas e não nas outras pessoas. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que seria muito interessante todos passarem por uma avaliação psicológica, porque a gente não está preparada para a dor e nós não estamos preparados para a dependência dos outros. Então, dependendo da técnica, dependendo do procedimento, a gente precisa do auxílio de pessoas especializadas ou até mesmo da nossa família para conseguir suportar esse primeiro período. Então é bastante importante que a gente esteja preparada psicologicamente para a dependência, para a dor e para as limitações que a cirurgia vai nos fazer. Outra orientação também que eu sempre dou para os meus pacientes é que procurem o profissional especializado tanto para fazer o seu procedimento cirúrgico quanto o seu pós-operatório. Esse é um momento muito especial, que na maioria das vezes ele é muito esperado, então sempre procure um cirurgião plástico habilitado, especializado e também um fisioterapeuta que esteja preparado para conduzir o seu pós-operatório. Só assim você vai conseguir ter sucesso na sua cirurgia.